Sociedade e natureza na era da globalização. Quando falamos em globalização, em todo esse processo de desenvolvimento, nós também estamos falando de um grande processo acelerado de urbanização e de desenvolvimento. Desenvolvimento esse que acaba por comprometer os recursos naturais do planeta, gerando aí um grande consumo, um grande impacto nesses recursos naturais, gerando impactos ambientais globais. Um exemplo disso é o petróleo, que é a principal fonte de combustível do século XX, mas começa a ser utilizado lá no século XVIII, quando ele vai sendo descoberto. É um recurso finito, ou seja, pode acabar, porque ele é formado, digamos assim, né, ele é formado pela decomposição de matéria orgânica, tanto de animais quanto de plantas, e ele tem um processo que demora muito para ser produzido. Consequentemente, não é um recurso que ele consegue se renovar constantemente com uma certa rapidez no planeta. Ele serve principalmente como combustível, lubrificante, né, para máquinas, a criação de asfalto, plástico e também outros produtos que hoje são muito necessários na constituição da sociedade. Nós vamos ter também a água, que também é um recurso finito, ou seja, pode acabar caso seja utilizado de maneira incorreta. 70% de toda a água do planeta é utilizado para fins agrícolas, 20% para atividade industrial e somente 10% para consumo. E aqui consumo não é só beber ou fazer comida, mas também higiene e outras realidades que nós podemos utilizar a água. Tem regiões do planeta que, como a água potável ela é tão escassa, pega-se água salgada e realiza um processo de dessalinização, que é quando você retira o sal. Regiões do Oriente Médio e algumas regiões do litoral africano já utiliza esse tipo de processo para poder utilizar a água um pouco mais. Pensando não só nessa realidade, mas também a poluição, o efeito estufa, o aquecimento global, a sociedade como um todo começa a criar meios para se discutir essas questões e ver como que o mundo, os países podem contribuir para desacelerar todo esse processo ocasionado ali pela industrialização e pelo processo de urbanização. Com isso, são criados os movimentos e conferências. A primeira é a Conferência de Estocolmo, que vai acontecer entre os dias 5 a 16 de junho de 1972. São 113 países os participantes e eles vão discutir principalmente o impacto da industrialização nos recursos hídricos. Tem como objetivo frear a industrialização. Esse frear a industrialização é conhecido como crescimento zero. Em 92, tem a Eco 92 ou Rio 92, que vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho. Aqui já tem mais de 150 países participantes. E eles vão abrir a discussão com a Agenda 21. E quais são essas discussões? Sobre os recursos hídricos, que são finitos, a questão das florestas, o desmatamento, a biodiversidade, porque com o aumento das cidades, a biodiversidade ela tende a diminuir, a fauna e a flora, o desenvolvimento de fontes de energia, porque aqui já estamos vendo que o petróleo, por ser um recurso finito, pode ser que, ao não ser mais utilizado, ou quando ele acabar, qual outra fonte de energia que nós podemos utilizar para continuar
se desenvolvendo. E, por fim, o uso das tecnologias limpas. Em 97 vai ter o Rio+5 e também o Acordo de Kyoto, que são discussões um pouco parecidas. Vai acontecer nas cidades de Rio de Janeiro, Nova York e Kyoto. O debate do Rio de Janeiro e de Nova York é sobre as discussões da Agenda 21, verificando aquilo que já aconteceu, que já se desenvolveu, qual foi o avanço que a sociedade teve naquelas discussões, e a de Kyoto vai dizer especificamente a respeito da emissão dos gases que contribuem ali para o efeito estufa. Quais vão ser os pontos não só discutidos na Conferência de Kyoto, mas que vão ser propostos? A reforma do sistema de energia e de transporte para que se utilize cada vez mais energias limpas, diminuindo a utilização ali do petróleo, limitar o uso do metano, e aí só para a gente recordar, o metano é um dos principais gases do efeito estufa, ou seja, que contribui ali também para o aquecimento global, preservar e conservar semidouros de carbono e também promover tecnologias de energias renováveis e energias limpas. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bem? Deus abençoe.